E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Brasil que produz essa série itinerante do Agro Resenha Podcast, que tem como principal finalidade destacar e valorizar histórias inspiradoras de produtores rurais Brasil afora. E nessa primeira temporada estou aqui com meu amigo Gabriel Martins, que você já conhece dos outros 2 episódios e dos outros 50 e poucos episódios que nós já fizemos lá no Gestão Rural. A gente vai conversar com 6 agricultores aqui do estado de Mato Grosso que se dedicam principalmente para a cultura da soja, né? Que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da agricultura do estado e do Brasil também. E só para você saber, esse projeto ele foi viabilizado pela Deloitte, cara. A Deloitte é nossa parceira aqui nesse projeto. E a Deloitte ela possui uma série de soluções voltadas aqui para o mercado do agro. Esteja você buscando melhorar sua gestão, organizar finanças e tributos, aderir a novas tecnologias ou até mesmo planejar a sucessão familiar, a Deloitte está preparada para atender qualquer tipo de produtor, independentemente do tamanho, tá certo? Então, chega lá e conversa com a turma que vai ser muito legal, tá bom? E pra gente começar esse episódio aqui, já é o 3º, cara, estamos chegando na metade dessa jornada aqui. Estamos aqui com Nicolas Dallagnol, aqui em Campo Verde, diretamente da fazenda. Muito obrigado, cara, por você receber a gente aqui. Eu sei que as coisas são corridas, ainda mais nessa época do ano, né, cara? Mas você tirou um tempinho pra receber a gente aqui, então muito obrigado e, cara, valeu por receber a gente. Prazer é meu estar recebendo vocês, é uma honra, né, poder contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso dia a dia. Vocês viram que está bem corrido aqui mesmo, né? Sim, tá. Acho que deve estar com uns 40 caminhões lá fora, o pau tá atorando aqui, mas é assim mesmo. E vou te dizer, dá satisfação quando a gente chega na fazenda e vê o movimento, a coisa andando, tu vê que tá indo pro caminho certo e só alegria. Tá funcionando, né? Tá, verdade. É verdade. Muito bom. Então, é isso aí. O Nicolas é um cara que eu conheço há uns 6 anos, eu acho, 2019, 2018. 5 a 6, acredito. E quando a gente estava falando a respeito desse projeto, quando a gente decidiu, né, que ia fazer ele, logo eu pensei no Nicolas, porque eu, acompanhando assim, o que vem acontecendo, ele tem um match muito bom, né, com o projeto, que é a gente falar aqui sobre produtores rurais que têm boas produtividades, que têm organização, que adere à tecnologia, né, que está fazendo ou vai fazer ou já passou por algum processo de sucessão e tal. Então, Nicolas, eu acho que vai ser outro episódio épico, que já tivemos 2 aí, que tá louco. Esperamos. Certamente um perfil muito diferente do que vocês... nós estávamos comentando hoje a respeito disso. Com certeza. Bom, então pra gente começar já, pra tirar, né, todas as dúvidas nossas aqui, ô Nicolas, conta um pouquinho então da sua história, suas origens, como que você chegou aqui, até aqui hoje, né, cara? Então, até quando eu conheci o Gabriel, eu tava na transportadora, trabalhando na transportadora da minha família, e era um momento que eu quase não me imaginava como agricultor. Sabia que seria um futuro, mas não estava esperando que fosse tão rápido. E a gente foi... o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e daqui a pouco o tempo passa, já passou tanto tempo, 5, 6 anos, e eu estou aqui como agricultor, muito satisfeito, não me vejo em outra área que não seja aqui e tô bem contente, sabe? Tô bem contente. Eu acho que como eu cheguei aqui, eu preciso contar como foi a história do meu avô e do meu pai, isso aí, sabe? Não tem como contar a minha sem contar a deles. E foi muito legal, porque o meu avô ele era de uma família muito humilde, de uma vila chamada Itapucabraba, pertinho de Soledade, se eu não me engano. Particularmente eu não conheço lá até hoje. E o meu avô ele foi escolhido por um alemão que ele era dentista, ainda muito jovem, para ser auxiliar dele. Passou o tempo, o meu avô já tinha pegado mais o jeito do que o próprio alemão. Ele tinha mais jeito de lidar com as pessoas. Na época, tá com dor de dente, vamos arrancar. O avô tinha mais jeito de ir conversando, com mais jeitinho ali, e o pessoal queria ser atendido pelo meu avô. Ele juntou um dinheiro, saiu, foi para uma cidade onde é que não tinha
município onde é que não tinha dentista. E aí lá ele montou um consultório para ele e começou a trabalhar. Quando chegava um dentista, ele tinha que se mudar para outra cidade. Muito bom, cara. E assim, ele teve 6 filhos. Cada filho nasceu numa cidade diferente, justamente por causa disso. Só que, claro, a cada ano foi formando mais turmas de dentistas e o mercado foi preenchendo. Foi complicando a vida dele. Exatamente. Aí, o brinque dele ficou comprometido. Exatamente. E aí ele teve que buscar alternativa, né? Buscando alternativa, ele subiu para São Paulo, comprou um carro, uma caminhonete, um carro, desceu lá para o Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, e vendeu rapidamente, porque na época o agricultor tinha dinheiro, mas não tinha acesso. Não existia concessionário, não existia, cidade muito pequena. Na época, na oportunidade, eles estavam, se não me engano, em Estação, Rio Grande do Sul, próximo de Passo Fundo, Erechim. E aí ele começou a cada vez ir mais frequente para São Paulo, voltava, vendia. Quando meu pai já teve uma certa idade, acho que lá pelos 14 anos, ia junto, voltava com um carro dirigindo, cada um com um. 14 anos, meu pai me conta, assim. Polícia rodoviária era uma em São Paulo, uma no Paraná, uma em Santa Catarina. Não existia. Estrada de chão, quebrava o carro, meu pai dizia assim, Nico, eu cansei de passar fome na estrada, né? Nossa. Eu tinha uma banana, um copo d'água, parava, pedia ajuda pro pessoal que estava passando na estrada, para ter o que comer, até que o meu avô voltasse da onde a cidade mais próxima com a peça para eles trocar e continuar a viagem. E assim foi por anos, né? Foi por anos. E aí meu avô se deu por conta que aonde ele comprava os carros e caminhonetes em São Paulo, o pessoal comprava do Mato Grosso. Na época não existia Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, era um estado. E era Campo Grande. Então ele começou a ir a Campo Grande. Se o cara que eu tô comprando compra de outro, eu vou direto na fonte. Né? Vou direto na fonte. E aí lá ele acabou vendo algumas áreas. Né? A família já tinha um pedacinho de terra bem pequeno lá no sul. E aí ele acabou comprando um pedaço ali no Mato Grosso do Sul. Acabou não dando certo depois e subiu para cá. Chegou aqui no Mato Grosso, em Jaciara. A primeira área aqui, acho que se eu não me engano, foi em 1973. Nossa. Né? Então faz bastante tempo. Cara. Faz bastante tempo. Mas é curioso, assim, de um dentista prático, ele passou para um comércio de carro e depois foi para agricultura. Né? E o meu pai, ele acabou tendo 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, e mais a Júlia. E aí, os 3 homens, um lidou com a agricultura e os outros 2 continuaram com carro, caminhonete. Um deles é o meu pai, que é o filho mais velho. E depois começou com os caminhões. Vender caminhão, foi para transportadora, montou transportadora. Então, assim, sempre foi trabalhando em conjunto. Eles nunca se preocuparam muito em dizer assim, isso é teu, isso é meu. Não, vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar, sabe? E vamos investir. Nunca guardaram dinheiro. Sempre que eles conseguiram juntar, eles sempre reinvestiam, seja na compra de caminhão para aumentar a transportadora ou área de terra. Isso, imagine, uma geração, segunda, e eu tô assumindo a terceira agora. Então, assim, eles tiveram um trabalho muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E, fico bem contente em poder contar essa história, assim. Tem tantos detalhes, assim, conforme a gente vai contando, a gente vai se lembrando, né? E aí meu avô chegou para cá em 73, ele ficou em sociedades com os irmãos deles, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma área inteira. Então ele tinha dinheiro para comprar um pedacinho. Família grande, chamou todos os outros irmãos, compraram em conjunto ali em Jaciara. Depois foi dividindo, foi entrando os filhos, foi dividindo, foi indo, né? Tempo depois, a minha família lá no sul, com meu tio Vilmar, que é o cara da agricultura, veio para cá e disse, não, vamos nós tocar a nossa área aqui, vamos dividir, vamos tocar a nossa área. E aí que a gente começou a, vamos assim, focar mais no Mato Grosso.
né? Veio com mais força para cá, começaram a investir mais aqui, gado, depois foi para o soja, começou a dar certo, compramos mais uma fazenda e assim, teve épocas boas e épocas ruins, né? Tudo é cíclico, né? Para mim, o mercado, a nossa vida também é cíclica. Tem momentos muito bons, tem momentos que a gente vai passar dificuldade, mas essa dificuldade deixa a gente mais calejado, né? E deixa a gente com mais vontade para bater de frente depois nos desafios, né? E as maiores oportunidades, às vezes, estão nas dificuldades. Né? Exatamente. É aí que mora o grande pulo do gato, às vezes. Sim. Exatamente. E como é que... E como é que... Eu sei que esse assunto, especificamente, né, do momento em que tu entrou no negócio, a gente vai abordar mais adiante aqui na nossa conversa, porque tem um tema, a gente vai abordar um tema específico disso. Mas assim, quando eu falei contigo, quando eu te conheci, assim, lá em Getúlio Vargas, né, tu tava ajudando a procurar um sistema para botar na fazenda. Só que tu ainda não tava não estava envolvido com a agricultura. O teu tio ou o teu pai, eles pediram para ti, como é que foi aquela, como é que tu teve contato assim, soja. Como é que foi esse... Então, como minha família tem área de terra desde a geração do meu avô, eu imaginava que algum dia eu iria me envolver com isso. Se administrando ou não, talvez poderia arrendar, mas eu ia me envolver. Mas a minha formação foi na administração, né? E eu fiz uma pós-administração focado para transportadora e o meu foco era lá, né? Eu tinha até, eu sinto em contar isso, mas eu tinha um irmão, acabou falecendo de acidente de carro, e ele estava fazendo agronomia, ele era o cara para estar aqui, sabe? E eu era o cara para estar na transportadora. Mas o destino vai pregando peças, a gente tem que se adequar ao momento, né? E aí o meu tio tocava aqui no Mato Grosso e as áreas do Rio Grande do Sul. Então ele fazia como eu, ficava um pouco no Rio Grande do Sul, voltava. E eu comecei a me interessar um pouco mais sobre agricultura, comecei a vir mais para o Mato Grosso. E eu via que tinha algumas coisas aqui nessa parte de TI, vai lá, assim, que ainda precisava desenvolver. Quando eu estava tentando fazer o meu TCC da faculdade, eu queria fazer o TCC em relação aos custos da lavoura. E aí eu cheguei pro nosso contador, disse, cara, preciso ver os custos e tal. Dizendo, não, tá aqui, ó, tá aqui na mesa, uma segunda mesa. As pilhas eram altas assim, ó. Era alta assim no papel. E eu olhei, eu digo, tá, mas e aí? Dizendo, não, isso aqui quando a gente for fazer o imposto de renda a gente vê. E eu disse, cara, funciona, beleza, mas... Ainda tá funcionando no caso ali, mas assim, ainda tava funcionando. Eu comecei a pensar, eu digo, cara, se algum dia eu for lá administrar, eu preciso ter um software. Na transportadora a gente tem um software. Claro. Já estou mais habituado a isso. O meu tio tem um feeling enorme, né? Ele não precisa que o contador ou que o sistema diga para ele. Exatamente. Ele faz isso a vida inteira. É muito diferente, isso, né? E aí eu disse, cara, vou buscar um software. Vou buscar um software que faça tudo, né? Que faça a parte fiscal, que faça tudo. A gente olhou inúmeros softwares. E isso foi só para eu colocar. Isso foi em acordo com o teu tio. Assim, tu falou, cara, temos que colocar. Ou tu foi procurando para depois apresentar para ele. Como é que foi? Ele vai me puxar pela perna, mas ele me disse assim, cara, eu não sei no que vai ajudar isso, mas se tu quiser instalar, vai, te vira. Tem que dar carta branca. Eu disse, então tá bom, deixa que eu vou de atrás. Mas assim, não era uma unanimidade, vai lá. Foi meio... Não, mas é normal isso aí, né, cara? É normal a gente ver. Sim. Assim, porque isso que tu falou mesmo, é normal, assim, do cara chegar e olhar, assim, na lavoura e... Cara, esse ano nós vamos ter um lucro aí de X. E bater quase lá.
Por causa que o cara tava acostumado, né? Isso aí. Quantas safras, né? Que ele já não passou por aquela situação em específico que né, você provavelmente não tinha passado ainda. Então, é mais simples, simples não, né? Mas é mais corriqueiro para ele analisar essas coisas. Então, eu acho que isso sempre funcionou. O pessoal sempre teve esse feeling. Só que, assim, os tempos estão mudando. Na minha cabeça, hoje está muito diferente. Sim. A gente tem uma estabilidade maior do clima, né? O pessoal, tu liga a TV, tu vê muito antes era aquecimento global, agora é mudanças climáticas, né? A gente sabe que tem uma agenda ali, mas a gente vê que acontece, realmente. O Rio Grande do Sul passou por 3 anos de seca e depois um ano de enchente. Aqui o Mato Grosso, ano passado, teve a maior seca, acho que dos últimos 40, 50 anos. Então, assim, a gente precisa profissionalizar a coisa, porque senão, cara, vai ficar para trás. As coisas que estão sob o seu controle, né? Exatamente. E o clima não é um deles. Né? O clima não Exatamente. é um deles. No passado, o agricultor conseguia fazer isso porque ele tinha uma margem muito boa, né? E depende da safra, a gente consegue ter uma margem muito boa. Só que se tu for pegar essa margem e descontar que ela quebra, tu vai ver que ela fica muito, muito mais apertada. Então, assim, a gente costuma dizer, o cara que não tem essa gestão, ele tá mais para colono, vai lá. E o cara que consegue ter essa gestão, ele já passa a ser mais um empresário. Isso. Então, assim, hoje eu vejo que a agricultura, especialmente no Mato Grosso, se o agricultor não se voltar mais para o modo empresário, ele vai ficar para trás e vão engolir ele. Né? E quando tu... a gente ainda tá na fase de como é que tu chegou aqui, né? E quando tu viu, quando tu começou a querer buscar sistema e tal, organizar, claro, tu não sabia nem o que tu ia encontrar aqui, né? Tipo assim, não, vou contratar um sistema, sei lá. Vamos lá implantar. Né? O desafio foi enorme. Mas assim, quando tu tava olhando para isso, tu ainda não... tu tava só no campo do... Cara, tem que profissionalizar, né? Mas tu não sabia realmente o tamanho que era essa... dificuldade, né? Essa dificuldade, né? Porque assim, trabalhava muito em Excel. Não, e tu trabalhava numa empresa estruturada, com servidor, tudo. Com não sei o quê. Até com RH, com contabilidade, com tudo. Né? Interfonava alguém para... né? Justamente eu ia comentar também, porque assim, quais foram os paralelos, né? Porque eu imagino que, bom, um dia eu vou trabalhar com agricultura. Isso estava provavelmente na sua cabeça ali em vários momentos da sua vida, né? Mas, bom, tá extremamente focado transportadora, como é que eu melhoro aqui, o outro. Quando você veio para cá, quais foram os paralelos que você fez? Falou assim, pô, aqui poderia ter isso porque funciona assim. Ou até lá na transportadora podia ter alguma coisa que tem aqui. Quais foram os paralelos assim que você começou a fazer com o que você fazia e com a agricultura, assim, cara? Então, como eu não tive a formação acadêmica de agronomia, alguma coisa nesse sentido, eu vim para cá com muita dificuldade, né? A minha formação era lá, então eu conhecia a realidade lá. Para chegar aqui e conseguir fazer acontecer, eu tive que estar cercado de pessoas boas. Essas pessoas boas que me deram esse sustento e me dão até hoje de conseguir tomar as melhores decisões. Mas eu consegui trazer muita coisa da transportadora para cá, né? Vi o sistema que a gente falou de, cara, eu preciso um sistema que já me dê o fiscal pronto, que eu consiga fazer já a questão do imposto de renda depois. Eu preciso saber, por exemplo, agora a gente está embarcando. Vocês viram um horror de caminhão aí. A princípio, acho que vai dar mais 300 caminhão agora carregando dentro desse mês. Eu preciso entrar no sistema e ver o quanto já carregou. Né? Eu não posso ir numa planilha e ter que ficar contando na planilha. O sistema tem que me dizer. Né? E aí a gente conseguiu trazer muita coisa dessa parte de enxergar a fazenda de uma forma mais como empresa, né? Com processos, controles. Isso é muito novo para, vamos dizer assim, por meio que eu vivia lá, né, com os agricultores que eu conheço. Até hoje a gente conversa e eu vejo que alguns se assustam ainda, né?
E outros até olham assim, que Exato, vai ajudar que a isso. produzir mais isso aí? É. Porque tem esse preconceito. Tem, claro Tem que esse tem, preconceito. claro que tem. Mas eu vou te dizer assim, como eu te disse antes, tem que profissionalizar a coisa. Lógico. Para mim saber por quanto eu vou vender o grão, não pode ser uma coisa da minha cabeça. Sim. O Quanto- mínimo que você tem que saber é o custo. Exatamente. Quanto eu já vi, cara, quantas vezes o soja tá subindo, o milho tá subindo e o agricultor quer um pouquinho mais. Uhum. Aí já tá num preço excelente, né? Aí ele quer um pouco mais segura, começa a descer. e daqui a pouco desaba o mercado e ele Começa a perdeu o descer. bonde e diz assim, puta que pariu. Ou ele faz pior, né? Quando começa a descer, ele pensa assim, não, mas vai voltar. Vai voltar. E aí desce, não, mas vai voltar. Mas Isso. vai voltar. Aí, cara, aí E ele, derruba. às vezes acaba tendo que vender, às vezes até abaixo do custo dele. Exatamente. Então, assim, na minha cabeça, eu tenho que saber meu custo, eu tenho que saber a margem que eu quero trabalhar, e eu vou vender a maior parte do meu grão, pelo menos para cobrir os custos, dentro daquele preço que está dentro da margem. O que sobrar, que for lucro, eu posso especular, né? Se tiver caixa para aguentar, para conseguir pagar as contas, eu posso especular ou não. Isso aqui está dentro da margem que eu espero, vende tudo, né? Eu tenho o costume de dar uma seguradinha num percentual assim, que eu sei que o que eu vou vender eu já consigo pagar as contas, e ali eu acabo especulando. Aconteceu agora nesse contrato que vocês viram, que está carregando de milho aqui, eu comecei a vender milho a R$40. E pronto, agora o preço chegou a 64. Então, né, não parece muito, mas tu vai botar numa escala, é uma diferença enorme, né? É uma diferença enorme. Então, cara, eu vou mudar um pouco aqui, só pra gente entender, assim, o teu desafio, ele é bem recente, né? Uhum. Ele é bem recente, tem o quê? 5 para 6 anos, vai lá. 5 para 6 anos. É bem recente, assim. E realmente, quando no início ele falou, ó, é um perfil bem diferente. Uhum. Então, quem tá assistindo aqui, realmente, Já viu, sim, né? é um perfil totalmente diferente e de todas, das duas anteriores e das próximas 3 histórias que a gente vai ter aqui nessa primeira temporada. E como tu chegou aqui exatamente, a gente vai ter que explorar um pouco mais adiante aqui nessa conversa, porque vai entrar num assunto bem específico mesmo. Delicado, vai lá. Bem legal, e importante até Com da gente certeza. colocar aqui, né? Porque eu tenho Nicolas? certeza que tem muita gente passando pelo que eu passei lá atrás. Isso, e é isso que a gente vai explorar bastante aqui. Mas tem uma coisa que eu queria saber de ti, porque tu passou realmente... Nesses 5 anos, eu tenho certeza que tu teve algum... Tudo que tinha pra acontecer no agricultor. Tu já passou. 5 anos, então, né, assim, quais foram, assim, os principais desafios que te exigiram mais tecnicamente e como gestor aqui dentro, assim? O que te mais... Porque, tu chegou aqui e o cara... MAP, NPK... Pô, claro, tu é um cara que tu estuda e tal, né? Aí tu sabe o que é o N, o que é o P, o que é o K. Mas assim, NPK, NPK, daqui a pouco NGK, que é os rolamentos lá que tu corre e tal. Né? O cara, sei lá, Mas assim, tecnicamente eu acredito que tu teve até que estudar sobre o assunto e tal. Então, o que te exigiu mais tecnicamente e do ponto de vista técnico e do ponto de vista como gestor, assim? Quais foram os principais desafios que tu Vamos teve? lá, eu passei por um desafio muito grande aqui. Ou vai lá, antes disso. Quando eu vim para cá, eu vim para administrar o negócio da família. Então eu não estava administrando o meu negócio. Todas as decisões que eu tomava assim, aqui, ia refletir lá. Então eu não podia errar. Eu tinha que fazer a coisa o mais correta possível para mim não errar. Então, assim, teve caso, por exemplo, quando o soja estava R$100, que eu vendi e depois ele subiu. Meu pai me passou 6 meses me cobrando. Ele imprimia a folha do preço do grão e largava na minha mesa e dizia, olha aí quanto tá. Cara, então tu imagina a dificuldade. Tu diz assim, cara, eu não posso me dar o luxo de errar, eu tenho que fazer a coisa bem feita, né? Porque não é só eu, tem uma família ali, tem algumas famílias que estão dependendo disso.
E aí, teve um caso bem específico, que foi nesse momento que o soja chegou a 200. E a gente viu quando a gente plantou no talhão dessa fazenda, na entrada aqui, a gente viu que ele começou a ficar meio irregular, começou a procurar e viu muito coró. Uns besorrinhos assim, eles saem da terra já adulto. O besorrinho que pegou aqui era muito um marronzinho. Cara, ele me comeu uma quantidade de soja imensa. A nossa produção aqui caiu assim absurdamente em alguns talhões. O que fez a média da fazenda cair assim terrivelmente. E justamente num ano que, pô, era a onda que a gente poderia surfar e, enfim. E ali foi um desafio enorme, porque já não dava mais tempo de corrigir de modo satisfatório, modo paliativo para a gente conseguir amenizar, mas o dano estava feito. E aí é aquela pressão. O que fazer nos próximos anos para que a gente não tenha mais esse problema? É aquela coisa que eu falei. Tem que estar cercado de pessoas boas. Agrônomo bom, gerente de fazenda bom, que é o meu caso. A estrutura que comporta. Talvez algumas propriedades não vão comportar isso, então tem que se virar de um outro jeito, mas aqui reuniões, conversas, testes, e a gente foi evoluindo, tanto que depois na sequência no milho a gente não teve mais esse problema, e eu tirei um peso das costas enorme, que vocês não imaginam, né? Foi, olha, aquele ano dá vontade de chorar, porque tu começa a fazer a conta, diz assim, cara, quanto eu deixei de colher? Qual é a estimativa de colheita? Quanto eu colhi? Vezes o preço da soja, diz assim, cara, eu não acredito que eu perdi essa onda, né? Mas assim, são desafios e a gente vai ficando mais esperto, mais calejado e é um desafio que foi técnico e de gestão ao mesmo tempo, sim, né? Exato. Sim. Porque foi bruto, né? E uma coisa que está dentro dessa conversa aí também e que remonta um pouquinho à conversa anterior que a gente estava tendo. Quando tu chegou aqui, né? Um desafio desses aí não foi... Esse playboyzinho aí, meu. Segura que é aqui. Olha lá. Mal saiu das fraldas. Nossa, velho. Essa barbinha nem barba tem direito, não sei o quê. Cara, não teve essa parada aí. Isso porque tu já convivia tem, aqui? óbvio que tem. Lógico que o pessoal sempre teve muito respeito comigo aqui. Então, pelo menos na frente não acontecia, mas a gente sabe que, né, até tu conseguir criar... Porque é preconceito, não é nem implicância. Não é nem implicância do cara, às vezes, né? Mas assim... O peão olha lá, tá, mas cadê o seu Gilmar? Cadê o seu Vilmar? Isso, Orestes, o meu avô. E assim, eu acho que a questão do respeito, tu não se ganha, tu se constrói ele. Então, é normal. Tu imagina, o cara tá trabalhando aqui há tantos anos. Vem uma pessoa nova, inexperiente, e vai passar ordem, daqui a pouco passa umas ordens que não faz sentido nenhum. Como que o cara vai cumprir, vai fazer, vai dar prejuízo para a fazenda? Então eles também sentem um pouco de insegurança. O que esse guri vai fazer? Que hoje já não é mais guri, já tá com a barba branca aí, né? Mas tu sempre construiu um ambiente onde as pessoas conseguiam te dizer assim, ô Nicolas, mas cara, isso aí não é bom fazer não. Tu construiu um ambiente assim, onde as pessoas te ajudavam, inclusive? Foi isso que tu... Isso eu consegui trazer bastante da transportadora ou até da faculdade que eu vivi lá. Quando eu estava fazendo a faculdade, um professor contou um caso da General Electric. Na época, ele lá isso aí foi 2000 e... sei lá, acho que por 2008, por aí. Ele disse assim, perguntaram pro CEO da General Electric como que ele administrava a maior empresa de engenharia do mundo, na época se ele não era um engenheiro. E a resposta do cara foi assim, eu não preciso ser um engenheiro. Eu preciso extrair o máximo dos engenheiros que trabalham comigo. Se eu criar um ambiente que funcione e a pessoa que é a maior qualificada consiga extrair o máximo dela, a empresa vai dar bem. Certo. Então esse foi o meu papel aqui. Eu não cheguei dizendo para um ou para outro o que tinha que fazer. Tentei construir um ambiente bom, construir o respeito deles comigo
E aos poucos as coisas vão saindo ao natural. Claro, claro. Né? E, cara, até para entrar num outro assunto que eu acho que tem tudo a ver também com o que nós estamos falando. E tudo a ver aqui. contigo, né? Porque assim, a sua vinda para cá já trouxe uma série de elementos, né, da sua carreira na transportadora, vamos dizer assim, mas também implantou uma série de tecnologias aqui, imagino, né? Porque começa pelo sistema, mas daqui a pouco tem às vezes as máquinas já tinham até as telemetria, mas não utilizavam. Como que quais foram as principais tecnologias dentro desse período, ou até mesmo voltando um pouco para trás, do seu pai, do seu avô e tal, que você percebe assim que te ajuda hoje, que impactou bastante o trabalho aqui na fazenda assim? Quais foram as principais tecnologias assim? Essa parte de um software que eu consigo fazer uma gestão integrada foi o ponto inicial. E, sem dúvida, foi o ponto mais importante para que eu conseguisse ter a visão mais ampla do negócio. Mas existem vários outros. Na realidade, a agricultura ela tem uma facilidade enorme de absorver tecnologias que são criadas em outros países. Por exemplo, lançou um software ou uma máquina nova nos Estados Unidos, no outro ano ela já está aqui. Sim. Sabe? Uma fábrica têxtil que precisa fazer um investimento numa máquina enorme, que custa milhões, comprou a máquina, ela não vai trocar aquela máquina, vai estar trabalhando lá por muitos anos. A agricultura, no outro ano a gente já consegue se atualizar e consegue estar evoluindo muito rápido. Então, tu comentou a questão da telemetria. Hoje a gente consegue ver a telemetria, conversar com o operador, explicar onde dá para melhorar, sem querer ser dedo duro e dizer assim, não, tudo errou lá. Não, não é isso. É uma construção do trabalho. Aqui é uma engrenagem. Cada um faz a sua parte e a gente dá um ambiente próximo para que o cara consiga extrair o máximo dele. Então, assim, a gente consegue ver velocidade de plantio, quanto semente caiu, e essas são reuniões que a gente acaba tendo, que tu consegue ir conversando com a pessoa. Porque o que acontecia no passado? Sendo bem franco, pedia para o cara trabalhar a tanto por hora, enquanto estava com a caminhonete olhando, trabalhava. Quando a caminhonete saía de lá, sexta-feira, final de dia, é no 12. Então, assim, hoje a gente consegue ter uma gestão e consegue ver no dia, a semana como foi, e tu não deixa finalizar a safra para depois ver o que aconteceu. O leite derramado foi. Então, assim, tu já consegue corrigir muito rápido. E, cara, tem muita tecnologia, máquina com tecnologia para colher semente, onde a gente consegue ter uma qualidade melhor de semente. A gente consegue ver a questão de descompactação de solo, sair relatório para ver aonde a gente precisa trabalhar mais o solo para descompactar. Falar direto tem tecnologia nova e como eu sou um cara novo e disposto a coisas novas, eu gosto de testar, eu gosto de estar envolvido e às vezes tem coisa que não vai dar certo, mas vamos ver como é. Sim. Vamos de atrás, vamos ver. Funciona? Faz sentido na nossa lavoura? Vamos aplicar. E eu não deixo o pessoal mole, não. Todo ano aí tem coisa nova, né? Então... cara, e assim, no fim do dia, a gente precisa, né, existe uma curva, né, a curva de adoção de tecnologia, que eu sempre falo lá nas minhas palestras e tal, que é o seguinte, cara, sei lá, 5%, 10% no máximo das pessoas são pessoas assim, que, independentemente se eu sei que vai dar certo ou não, deixa eu testar, deixa eu entender, né? E boa parte das tecnologias, elas só vingam se encontrar pessoas igual você, entendeu? Então é importante, né, cara, da gente ter esse olhar também aguçado para novas oportunidades, tecnologia, porque isso, de alguma maneira, vai melhorar o trabalho que vocês estão executando, né? Com certeza. Dá um exemplo, na última safra de milho, a gente teve uma parceria com a John Deere. A John Deere está desenvolvendo uma plantadeira nova e trouxe aqui para a nossa unidade para a gente trabalhar com ela. Veio o pessoal da fábrica, a gente fez a planta inteira com ela e deu os nossos pitacos lá. Não sei se ajudou ou não, acredito que sim. Tanto que eu já fechei a parceria para o próximo ano agora para o milho para plantar de novo com a plantadeira e acredito que já no próximo ano eles já vão lançar ela. Então, assim, é tecnologia em máquina, é tecnologia em semente, que essa a gente acaba comprando pronta, mas que ajuda pra caramba. Tu vê a cada ano surgindo variedades novas, com mais teto produtivo, com resistências, né? Então,
Na parte da interna da fazenda também, tu vê a cada ano coisa nova, né? Mudança de tipo de adubação, testes com culturas diferentes de cobertura. Uma cultura vai pegar mais nematóide, outra vai reciclar mais o NPK, o nitrogênio, o fósforo, o cloreto, cada uma faz um sentido. Então tu vai lá, faz uma análise de solo, nesse talhão está precisando um pouco mais de cloreto. Bom, não vamos só botar mais cloreto, vamos botar uma cobertura que ajude a potencializar, né, essa reciclagem do cloreto ou de qualquer outro, né, item que precisa. Então, assim, são tecnologias, são desenvolvimentos que a gente vem fazendo e vem dando certo. A cada ano a gente vem conseguindo aumentar a produtividade. Então, tá dizendo que está no caminho certo, né? E no fim do dia, quando as pessoas sabem, né, que é assim, muita coisa nova chega até você que você aproveita antes, né? Exato. E assim, existem todos os riscos, né, envolvidos de você testar uma coisa nova. A gente sabe disso, né? Mas à medida que aquele negócio dá certo, cara, você é o primeiro a ganhar com isso, né? Vai tirar margem ou vai fazer mais produtividade, enfim, por conta de ter essa visão, né? Sem dúvida. Te dar um exemplo. Tem os institutos de pesquisas e muitos deles fazem testes. Tem uma variedade nova que vai ser lançada, coloca lá. E esses institutos, depois eles largam o relatório. Qual foi a campeã, qual ficou segundo, terceiro, enfim. E aí, num desses relatórios, eu vi uma variedade nova. Sem testar, acabei colocando aqui numa área pequena. Pô, deu certo. Bora de novo. No outro ano, fiz de novo. A variedade foi a que mais produziu aqui. Então, assim, são desenvolvimentos que não precisa a gente fazer. Às vezes tu pode pegar pronto. Sim. Só que tu tem que se interessar, tu tem que ir atrás. Se tu ficar salvando a mesma semente de soja por muitos anos lá, ela perde toda a característica dela. Sim. Porque a gente está falando de tecnologia aí, né? E tecnologia, cara, a gente está na era em que o negócio, né, duplica cada X tempo, né? E a complexidade aumenta. Né, então, assim, uma variedade de semente que tinha uma determinada tecnologia o ano passado, já tem uma esse ano que engoliu ela. Exatamente. E aí, se tu ficar sempre fazendo a mesma coisa, obviamente, né? Tá, tem a questão da segurança, né? Porque, tipo, tu tem uma área X. Eu não vou estar mudando toda hora, né? Porque eu tenho, mas... vou pegar lá 10, 15, 20% da minha área e vou começar a fazer esses testes. Bom, aqui deu bom. Solo com esse tipo, com essa adubação, não sei o que, com esse pH, isso, aquilo. Cara, aqui é ela. Como tu usa a tecnologia de fazer, né, coleta e análise de solo e tal, obviamente que tu vai conseguir pegar essa tecnologia que tá dando certo aqui e fazer aonde ela... E assim, uma variedade nova que a gente não conhece, a gente coloca num pedacinho pequeno. Sim. Deu certo, aí ela vai para uma área maior. Mas nunca uma área grande de cara porque no vizinho deu certo. Não. Primeiro vamos fazer dar certo aqui. O nosso manejo talvez seja diferente dele. Então, talvez o que funcione para ele, para a gente possa ser diferente. E falando nessa questão aí de dobra e é rápido e tal, me veio uma outra questão aqui que é o seguinte. A gente tem aí, hoje, o agro, ele tá muito dinâmico, né? Hoje de manhã a gente tava conversando aí com o teu vizinho ali, né, o Dolfini, e ele tava falando de como eles vieram para cá e tal, cara. Só para vir para cá os caras demoraram não sei quantos dias, né? E aí tudo demorava mais, né? Essa curva de adoção de tecnologia, não tinha nem tecnologia, né? As tecnologias, elas não eram tão rápidas assim, né? Então o agro, ele era mais roça mesmo. E era fácil fácil no sentido de não errar, né? Sim, não era mais difícil de plantar e colher, do sentido esforço era maior. O esforço era maior, mas era mais difícil de o dólar cair, de a gente sair daqui, por exemplo, daqui 40 minutos a gente terminar a gravação aqui e, dólar tá R$2. Sei lá. Por causa que não sei quem lá na China fez sei lá o quê. Exato. Então, assim, naquela época não tinha isso.
Só que hoje, na tua época, na tua vez... Logo na sua vez. Na tua vez, tá lá, né? O negócio tá muito dinâmico, assim, então todas essas mudanças, né, rápidas e tal, elas atingem de cara a tua lucratividade. Tu falou, ó, apareceu um Corolla lá no ano que bateu 200 a soja. Pô, velho. Coisa que nunca incomodou, né? Coisa que incomodava há tipo muitos assim, anos. Mas naquele ano específico deu. Naquele ano ele apareceu. Então, assim, tu tem... E aí, além dessas coisas, tu tens o próprio imposto de renda, que tu falou aí, que é uma preocupação. O LCDPR, que já deve ter batido na tua porta também. Aí tem nota fiscal eletrônica, tem a reforma tributária que tá vindo aí, que o nosso patrocinador aí, Deloitte, né, tá por dentro dessa parada e tal, tá resolvendo não sei o quê. Aí a minha pergunta é, tu mais ou menos até já pincelou isso aí, mas eu queria que tu entrasse mais dentro desse assunto, assim, como é que tu te preparou e tá te preparando para essas mudanças, assim, principalmente essas mudanças administrativas, digamos assim, que são essas mudanças mais que pega o cara, principalmente no ambiente de fazenda, né, que tu treina lá a pessoa para determinada coisa, e tu tem que ter, obviamente, uma equipe de consultorias e tal para te atender. Mas como é que tu faz para resolver isso aí, assim? O que então, como é que tá fazendo para preparar a fazenda para... Tu vê como é diferente, né? Voltando só um pouquinho, já então, assim, quando foi comprada a primeira área aqui em Jaciara, quebrou um caminhão de um pessoal bem na frente da fazenda, assim, do outro lado da rodovia lá, era asfalto, era chão na época, e como a área que nós estava lá era enorme, na época era uma coisa absurda, foi dado aquele pedaço de terra pro pessoal e diz assim, não, vocês estão indo aonde? Não, nós estamos procurando terra mais lá no norte. Não, nós não temos o que fazer com essa área. Pode ficar com esse pedaço. Fica aí. E foi dado a área assim, porque na cabeça, no passado, nunca quis usar tudo aquilo lá. Era uma imensidão. Hoje a tecnologia já permite. Sim. E a gente vê que a coisa está muito mais dinâmica. Começa a entrar toda essa parte que tu comentou sobre o imposto de renda, sobre a questão da reforma tributária. Cara, isso é uma coisa que deixa a gente apavorado, né? O conselho que eu dou, busca uma consultoria, busca alguém especialista, porque agricultor, vamos dizer assim, a gente tem outra preocupação. A gente tem, né? outras tarefas. Se nós queremos se envolver com tudo, acaba não fazendo nada bem feito. Então, busca especialistas que, né, vai te ajudar. Eu acabo usando muito a estrutura que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, da transportadora. Sim. Sabe? Então, a gente tem uma parte contábil lá, um setor contábil. A gente tem consultorias que nos ajudam tanto na transportadora quanto na lavoura. Então, isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito na tomada de decisão. Eu fico um tempo aqui no Mato Grosso, um tempo lá. Quando eu desço lá, a gente conversa bastante, planeja, né? A gente ainda, como agricultor, a gente ainda tem algumas vantagens que eu não sei se para frente vai ter. Né? Eu vejo uma situação que desde que eu adotei, quando eu vim para cá, eu adotei, e eu via muita dificuldade. Agricultor no passado, lá no Rio Grande do Sul, lá ainda dá para fazer bloco. Né? E eu tenho um amigo contador, ele dizia assim, Nico, tu acredita que tem agricultor aqui que ele esconde uns blocos para mim não ver e não declarar? Olha a cabeça, né? É uma coisa inadmissível. E aí tu pensa assim, cara, se num ano tu conseguir antecipar, por exemplo, as receitas e jogar a despesa para o próximo ano, tá? E no outro ano, aí num ano tu vai ter um lucro bem importante. E no outro ano tu ter vamos dizer assim, um prejuízo ou meio que empatar, se nesse primeiro ano tu ir pelo lucro presumido, tu vai pagar 27,5% sobre 20% do faturamento. Isso representa mais ou menos 5,5% do faturamento. Tá? Se tu conseguir jogar a despesa para o próximo ano e não pagar, tá? Pelo lucro real, né? Tu divide pelos 2 anos, dá 2,75 por ano. Tá? Lógico que não é fácil fazer isso. Sim. Mas por vezes dá.
Aí tu pergunta para um agricultor, para um empresário, para qualquer um, diz assim, cara, se tu pagasse 2,75 por ano de imposto, tava bom para ti? Todos vão dizer que sim. Sim, cara, mas tá aí. Dá para fazer. Nem sempre, mas assim... Mas é possível. Bem organizado, com uma boa gestão é possível. Claro. É possível. Então, assim, uma boa gestão, tu consegue economizar um horror. O primeiro passo é o que tu falou uns minutos atrás aí. Buscar, É ter ter um número, né? Sim, como é que ele vai, como é que ele vai saber quanto que ele pode antecipar de receita se ele nem sabe quanto que falta ainda vender, né? Exato. Quanto que tem ainda para vender, enfim, quanto que já foi vendido, quantos contratos já tem para entregar, né? Então, essa organização. Então, essa parte de gestão é fundamental. Né? Como eu falei, o agricultor que faz isso, ele passa a trabalhar como um empresário. Sim. Né? O que eu faço aqui, por exemplo? A gente tem 6 áreas aqui. Eu tenho uma conta para cada área. Então, o que é despesa, o que é receita de cada uma é independente. Como eu aproveito o pessoal lá do Sul, da transportadora, a gente faz conciliação bancária. Né? Então, assim, sonho, né, cara? Rapaz do céu, tu sabe então, assim, que eu trabalho com isso, né? essa parte da conciliação bancária foi engraçado, porque assim... Isso aí é bom demais. No passado, tinha a conta da fazenda, mas, vamos dizer assim, não era uma coisa exatamente, isso aqui é só fazenda, isso aqui... Acabava tendo uma outra coisinha. Tinha, entendeu? E aí teve um fato que foi muito engraçado. Eu implantei essa questão da conciliação bancária e tal. A menina da contabilidade veio, Nicolas, tem uma despesa aqui de 300 e poucos reais que não tem nota. E eu, cara, eu não paguei. Fui lá pro meu pai e disse, pai, tu que tá tirando dinheiro da conta, o que é isso aqui? Dizia, não, isso aqui eu comprei um presente pra minha mãe, pra minha avó. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, tu quer comprar alguma coisa pra ela, tu compra da tua conta particular. Esses 300 aqui é dessa conta da fazenda e eu só vou aceitar a coisa que saia, que entre na fazenda, que é relacionada à fazenda. Né? Não quer comprar coisa para os outros, para ti, coisa particular, é na tua conta particular. Ele ficou tão bravo comigo. Nossa, cara, eu imagino. Assim, porque eu não mando mais nada disso aqui, porque a gente já se viu, porque não sei o quê. Era 300 reais. Mas assim, foi bom. Claro. Porque, cara, eu consegui colocar da forma como eu gostaria. E a partir dali não aconteceu mais. Sim, então, assim, alinhou. Né? O exemplo pega o cartão corporativo lá da transportadora e compra presente para não sei quem. Exato. Não faz isso aí. Então, Exato. por que vai fazer aqui? Isso é igual uma empresa também, né? Exatamente, né? Então, assim, foi legal e consegui resolver, né, dessa forma. E agora, assim, tem nota daqui, tem nota de lá, cada fazenda é dividido. E aí tu consegue, cara, até pra questão do livro caixa, por exemplo. Sim, porque ele é ligado à área, né? Uhum. Eu tenho parceria com um tio numa área, eu tenho parceria com outras tias em outra área. Eu consigo trabalhar de forma independente, né? O sistema já divide isso, mas eu consigo puxar no banco o que é de cada conta, né? O que é de cada fazenda. Muito mais fácil. Então, para a parte de gestão já ajuda bastante. Uma dica que eu dou aí para quem está nos assistindo, né? E que tenha mais de uma área, facilita bastante. Facilita bastante. Olha aí. O que a gente faz no Gestão Rural lá, né? A gente fala muito sobre isso. Deixa uma dica aí pro povo, já tá aí, uma tá aí. Agora é que vem o grosso, agora vem a conversa que tu gosta. A conversa que nós protelamos desde o início, né, cara? Toma água aí, Nicolas. Que agora você vai falar mesmo com força. A gente diz muito aqui, né, cara, um dos motes nossos aqui do Brasil que Produz é assim, cara, existe todo um legado, né? Que hoje você tá na gestão do negócio, mas, porra, tinha seu pai, seu tio, seu avô, enfim. Você carrega uma história aí, né, cara? E, bom, você, acho que de todos que a gente tava comentando, é o perfil um pouco mais diferente. Você passou por uma transição e veio pro negócio. Fazer história, né? Fazer a história aqui, né, cara? Como que se deu esse processo da sucessão? Conta um pouquinho pra gente, porque eu sei que isso é um negócio legal e que você pode compartilhar pra gente também. Cara, é uma história complexa. Temos tempo poderia e queremos saber. Vamos lá. A galera quer saber. Bom, porque imagino que tem muita gente que passando pelo que você passou, então, né, cara?
Se tu pegar meu sobrenome Dallagnol, tu já sabe que é italiano. E gringo, tu sabe como é que é. Não é fácil. Não é fácil. O gringo, ele entra com um punhado de sal na água, ele sai nadando, ele sai da água, tá com o punhado de sal ainda. Sorrisal não perde. Exatamente. Então, assim, teve muita dificuldade, uma família com 6 herdeiros, né? E ainda antes do meu avô falecer, eu já entendia que a gente tinha que resolver, porque, como eu comentei lá no início, a minha família trabalharam demais, tiveram sucesso, só que eles nunca se preocuparam em dizer assim, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Compra e bota o nome de todo mundo. Todo mundo é dono de tudo, né? E aí vai trabalhando, só que enquanto tá entre os irmãos trabalhando, a coisa funciona. Daqui a pouco vai ficando mais velho, a família vai se afastando. Difícil uma família que não tem uma rusga aqui ou ali. E também entra outra geração, que é a minha. Então, assim, começa a ter algumas dificuldades e começa a mudar muito a ideia de trabalho. Vamos trabalhar junto, agora vou puxar mais para cá, mais para lá. E aí, quando meu avô ainda era vivo, eu comecei a fazer alguns cursos sobre holding, que eu entendi na oportunidade que era melhor a gente pejotizar e transferir as empresas para cada um, né? Cada um já ficar com a sua empresa, com a área já aportada dentro da empresa. E nesse caminho, o meu avô faleceu. Né? Ele faleceu. No meio da parada. No meio da parada, nós já estávamos com as empresas abertas, né? Nós já estávamos com o caminho todo montado para fazer. Meu avô faleceu. E nesse período eu já tinha conversado com outro da família. Quando começou a querer falar inventário, não foi a melhor das situações, né? Eu me afastei. Como não era herdeiro, continuei trabalhando no meu ramo lá. E passado, acho que 1 ou 2 anos, uma tia minha entrou em contato comigo e me pediu, Nicolas, a gente gostaria de resolver o inventário, a gente precisa de alguém que tenha trânsito, que possa estar conversando com um com o outro, e a gente gostaria que nos ajudasse nisso. Pô, para mim vai ser uma honra, porque também tem interesse que se resolva. Sim, né? Claro. Na época eu não imaginava de estar assumindo aqui agora, e aí eu comecei a estudar. Fiz curso, fui de atrás, fui indo, e aí fui fazendo reunião com uma família, com outra. Você imagine sentar com um tio, com uma tia e mais os filhos. E eu do outro lado. Tipo, tu era um dos interessados, Exato, teoricamente, né? Exato. O que eu tentei fazer na minha cabeça? Se envolver advogado, tem advogado que é malandro que quer puxar para ele. Então eu digo assim, vamos tentar se entender nós e depois a gente passa para o advogado pronto. Para ele só executar o que a gente decidir. Só escreve e protocola lá. E aí, cara, foi tempo, não foi uma coisa assim rápida, né? Foi mais de ano aí conversando. Reunião com um, entendendo o que ele gostaria, reunião com o outro. Eu colocava as minhas situações que eu entendia que eram mais corretos. E por vezes eu achei que não ia sair. Né? Tive algumas encrencas no início, dizendo que não ia dar certo, que eu podia abandonar, que não adiantava fazer isso, que nunca ia resolver. E, cara, mas eu nunca desisti. Né? E era uma coisa complexa, porque as fazendas não são iguais. Sim. Né? Como que tu vai dividir igualmente uma coisa que não é igual? Não é igual. Entendeu? Então, assim, entra muito aquela coisa, um trabalhou mais, o outro foi mais privilegiado no passado, o outro não sei o quê. E aí tu diz assim, gente, o que passou. Né? Inclusive com meu pai, eu tive inúmeras encrencas com meu pai para conseguir resolver. Assim, o que passou. Não, mas não sei o que, cara. É daqui para frente. Né? E aí eu fui conseguindo entender. Beleza, o que tu quer é isso, o que tu quer é aquilo. E eu sempre dizia nas reuniões, eu prefiro resolver de uma forma que ninguém fique satisfeito, todo mundo sinta que precisava receber um pouco mais, do que um diga assim, eu saí satisfeito. Cara, se um dizer que um saiu satisfeito e os outros sentirem que precisava, não foi bem feito. Se todo mundo tiver aquele sentimento de dizer assim, puta, eu podia ter ganhado um pouco mais,
É porque deu certo pra todo mundo. É aí, porque tu nunca vai conseguir fazer uma coisa que fique satisfeito pra todo mundo, sabe? O melhor dos mundos é difícil tu conseguir ter. Então, se tu conseguir ter um meio termo, beleza, não vai ser tanto aqui, mas vai ser pra cá. O teu não vai ser tanto lá e vai ser pra cá. E aí, a cada conversa, a cada reuniões de 3 horas, sentado, conversando com a família, depois com a outra. Uma família que fala bastante, né? Cara, e aí eu fui refinando. Eu fui indo, fui arredondando, fui puxando pra cá, pra lá, até que eu consegui chegar num consenso. Cara, a divisão vai ficar assim. Beleza. Agora vamos fazer a prestação de contas. Que aí até era a gestão do meu tio. Peguei, imprimi tudo, extrato, expliquei tudo como estava, o que tinha de estoque. Bem às claras, tentando ser o mais transparente possível, porque se ficasse alguma dúvida, trancava. Então, assim, eu também tenho que agradecer a família, porque eles também tiveram vontade de resolver. Ah, sim. Né? O que dois não quer, o que um não quer, dois não faz. Exatamente. Então, o mérito é de todo mundo. Né? O meu tio Vilmar, meu pai Clóvis, os meus outros tios. Eu comento o Vilmar porque ele foi o nomeado inventariante. Mas eu estava por trás conversando com a família. Por que ele ser um inventariante? Ele era um cara que tem, vamos dizer assim, o aval da família. Mas não tinha tempo e não podia se dedicar também a conhecer o processo para estar conversando com o outro. Então eu fiz essa parte e o pessoal confiando nele sabia que ele só ia assinar se a coisa estivesse de acordo. Então foi acordado com todo mundo, foi passado para ele, tá de acordo, é assim, assinou, fechou, conseguimos resolver pelo cartório, né, sem envolver advogado, precisou um advogado só para assinar, entendeu? Então assim, a gente economizou muita grana. Tempo e dinheiro. E também mal-estar entre... Talvez seja, assim, dinheiro é importante, tudo assim, mas estar bem, né, com a família... Principalmente essa parada aí. É o mais importante no fim do dia. Cara, eu tenho casos muito próximos de mim que o inventário levou mais de 10 anos. Sim. O estrago que fez na família foi uma coisa terrível. Então eu sempre dizia assim, gente, é melhor cada um ceder um pouquinho, que aí a gente já consegue sair trabalhando. Que foi o que aconteceu. Se caísse com um inventariante trabalhando hoje aqui, eu não ia ter investido o que investi na fazenda, eu não ia ter produzido o que produzi, e o mesmo aconteceu com os outros tios. Cada um já saiu recebendo seu dinheiro, conseguiu estar produzindo, todo ano já recebendo. E, cara, se tivesse inventário, tu imagina 10 anos, o cara precisando daquele dinheiro, Meu Deus, o dinheiro parado lá na conta. Nem pode mexer. Cara, perde muito mais. Às vezes por uma birra, né? Eu tive um caso que na pós-graduação que eu fiz em gestão do agronegócio em 2014, na FGV, o professor de direito comentou assim que ele estava fazendo um inventário de uma família muito rica de São Paulo e que tinha muita área de terra aqui no Mato Grosso. E aí a família, as 3 filhas estavam de acordo, e numa dessas reuniões uma filha lembrou que a outra pegou a boneca dela quando era pequena. Mas cara, isso acontece. E começou a brigar. E o acordo parou por ali, começou a se passar os anos e não estava se resolvendo, começou a aparecer mais filho. O que o cara fazia? Na época não tinha internet, não tinha nada. O pessoal ia trabalhar e ficava as mulheres em casa. O cara, o dono da fazenda, ia lá e, né, pima nas mulheres. Começou a aparecer um monte de filho da fazenda. Cara, o inventário virou uma confusão só. Entendeu? Então, assim, tem oportunidade de resolver? Cede um pouco cada lado e resolve. Né? Brigar não adianta. Tem que ter uma conciliação e não é numa reunião. Aconteceu comigo, assim, nessa época que eu estava estudando, que eu estava montando planejamento, de ter uma ideia, sair no meio do banho, molhado, pegar uma caneta e papel, anotar para mim não esquecer. Né? De acordar de manhã, tendo ideia e com o bloquinho do lado lá anotando. Porque o jeito que tu fala é importante. Sim. Tem pessoa que tem que falar de um jeito, tem pessoa que tem que falar do outro. Tem que entender a dificuldade do pai, do tio. Não é simplesmente número e tu colocar lá. Tem que escutar o que eles passaram para chegar lá. Tem que escutar a demanda. Se a demanda for exagerada,
também não vai e dar. às vezes né? é uma coisa muito simples, né? Lá pelas tantas o cara fala assim, mas aquele tratorzinho vermelhinho que tem lá, eu queria pra mim aquele trator e o fulano disse que é dele. Cara, aquele trator vale R$2.000, sabe? Aí o cara, tá, é isso? Não, tá, beleza. Aí vai lá no outro, tchê. Então eu vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente. Lembra quando eu falei que meu avô veio pra cá, chamou os irmãos e comprou uma área, né? Uhum. Que até foi dado um pedaço da área pro tiozinho da caminhonete, do caminhão lá que estragou e tal. Chegou o ponto que tinha que dividir a área. E aí foram pro cartório, já tava tudo meio certo, e meu tio-avô chegou pro meu avô e disse assim, não, eu quero mais tantas cabeças de gato. Cara, e começaram. Foi. Daqui a pouco acertaram. Daí diz ele, não, mas espera aí, tu vai me dar as mais magras. Eu quero ir lá escolher. Aí meu pai tava junto. Meu pai disse, não, é o seguinte, a gente vai abrir as que sair primeiro, é as tuas. E ele, não, até que convenceu. Tá bom. No final já tava tudo certo, ele queria mais o step do caminhão. Olha só. Cara, tá bom, pega o step do caminhão. Então, assim, é umas coisinhas, às vezes, lógico que a cabeça de gado era importante, mas o step do caminhão... É muito bom, cara. Mas assim, eu acho que se tu conseguir ter uma conversa com uma base bem sólida, bem construída, é mais fácil chegar lá. Se querer atropelar os processos e já querer fazer de uma vez muito rápido, é bem provável que chegue na hora de assinar e segure. E vá se consultar com o advogado. Porque as pessoas começam a pensar naquele momento ali. Tipo assim, ela começa a refletir um monte de coisa que não foi refletido quando tu dedicou esse tempo. 3 horas com 4 horas com outro, não sei o quê, durante um ano. Não tinha, exauriu, já, né? Estressou tudo que tinha que estressar de assunto. E agora é só executar. Exatamente. Desde mostrar a conta bancária. Ó, é assim, tem isso, tem aquilo, é tanto para cada um. As áreas são assim, são essa. Então, assim, tu trabalhar bem, tirar as dúvidas, porque na hora de assinar é uma decisão que não volta mais. Entendeu? Então, a pessoa, qualquer um, fica com um sentimento de dizer assim, será que eu devo? Então, por isso, tem que construir uma base bem sólida, sanar todas as dúvidas. Se não está pronto ainda, não atropela, segura, que a hora que estiver pronto, faz. Mas não perde a oportunidade. Né? Porque eu sempre comentava com eles, a gente tá fechando um acordo aqui, se a gente trancar e um de nós vier a faltar, entra outros herdeiros, outras cabeças, vai ficando mais complexo, hein? Entendeu? E aí será que nesses outros herdeiros não tem algum outro herdeiro que também não se conheça e que talvez seja de menor e que vá trancar tudo, e até esse de menor não ser de maior, como que faz? Entendeu? Tudo vai dificultando. Então tem alguns momentos de ouro que não dá para perder, né? Mas com responsabilidade, com cautela, com tempo para estar explicando, que é o mais importante, né? Uma coisa bem feita, bem construída, depois segue o caminho, né? Eu tenho por mim que é melhor dividir, cada um ficar com um pouco, e tu baixar a cabeça e trabalhar naquilo e fazer produzir, do que ficar brigando, querendo mais. Cara, exemplo da fazenda. A fazenda não vai ter manutenção, vai começar a cair, deteriorar as coisas, não vai investir em máquina, vai começar a produzir menos. Pega um pouquinho menos cada um, divide, baixa a cabeça e faz acontecer. Logo, daqui a pouco, quando tu vê, tu já tá com uma outra área maior. Isso aí. Né? Isso aí. Tu vê, cara, nós vamos ir adiante ainda nisso aí, porque a gente tem que entender, né? Como é que o Nicolas tá aqui, né? Mas eu quero só, nessa tua jornada aí de conciliador, né? E dá pra entender, né? Por que as pessoas procuraram ele, né? O cara é tranquilo e tal, né? Fala bem, estudioso. E aí, nós tava conversando aqui antes, e o Nicolas... é um Ayrton Senna aí. O cara é corredor, né? E aí, cara, sabe o que eu tava pensando agora que tu tava falando? Que o cara fica pensando aqui, né? Essa tua habilidade de esperar o melhor momento, porque, cara, às vezes, daqui a pouco numa corrida aí, tu anda, sei lá, 5 voltas atrás de um cara,
num carro lá pra esperar aquele buraco ali que tu tava mostrando no vídeo pra nós antes e passar. O teu perfil é que fez tu ser piloto ou essa tua experiência como piloto que tu falou que já tem X anos, é que daqui a pouco também te ajuda nessa... O que tu acha? Eu acho que o perfil é uma construção, assim, do tempo, né? Piloto, o meu esporte é automobilismo. Eu tava mostrando no vídeo aqui pro Gabriel antes, um acidente que eu tive em Goiânia no final de semana. Não foi culpa minha, mas acabei me envolvendo. Tava sendo arrojado, tentando passar 2 ao mesmo tempo. E, cara, eu acho que esse perfil a gente traz pra cá também. Porque eu gosto de ser arrojado aqui também. Com cautela, naquilo que eu posso, como eu comentei. Qual é a despesa que eu tenho? Eu vou vender para pagar os custos para mim não ter prejuízo. O resto, eu vou ser arrojado, vou tentar arriscar. Investimento que eu acabei fazendo aqui no passado, acabei comprando uma área nova, parcela para pagar aos montes, com uma responsabilidade desse tamanho. E é aquela coisa assim, cara, eu tô com 36 anos. Se eu não dar o meu passo agora, eu não quero pegar o que o meu pai me deixou e dividir entre... Eu espero ter filho, não tenho até hoje. E dividir entre os meus filhos. Os meus filhos vão dividir entre eles. Vai virar em nada. Quando vê, vai virar em nada. Que é o que acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A gente vê muita área pequena lá. Né, de 20 hectares, 25 hectares. Aqui no Mato Grosso... 25 hectares é um assentamento. Né? Nem talhão tem de 25 hectares. Não tem como. Entendeu? Então, assim, o meu planejamento de vida é construir mais e poder, caso eu tenha filho ou filhas, né, poder deixar para cada um dos meus filhos pelo menos aquilo que eu recebi. Entendeu? É um planejamento de vida, um objetivo de vida. Espero que dê certo, mas para isso tem que ser arrojado, né? Para isso tem que tentar passar 2 às vezes, como aconteceu ali. E com 36 anos, se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Com 50, 40, 50, 60? Vai ter não. menos disposição. Já passou. Então a fase agora, minha fase de produzir agora, tem que bater firme e fazer acontecer. Baixar, igual você falou no início, baixar a cabeça e trabalhar. Né, exatamente. Mas o automobilismo é uma paixão. Obrigado. Desde 2017 eu ando aí por corridas afora aí pelo Brasil, inclusive aqui no Mato Grosso, comecei a fazer umas corridas na terra aqui. É uma loucura na terra aqui. É uma loucura, mas é bem divertido. E, cara, acaba sendo um passatempo, porque a gente vem aqui na fazenda, tem semanas aqui que é a semana cheia, durante o final de semana também, mas tem épocas que é parado. E aí eu tava... Agora mesmo tá movimentado porque tá carregando. Tem barco, senão... mas aí final de semana não se trabalha. E aí tu fica, vamos dizer assim, escutando o barulho da grama crescer. E aí, e aí a gente procura alguma coisa. Outro dia eu tava na cidade lá, escutei uns carrinhos acelerando, falei, cara, que é isso? Que é isso aí? Tô dentro, já comprei um, já tô andando com eles lá. Já tô andando com eles lá. Nossa, coisa boa. Mas, cara, assim, ó, agora a gente vai quase pros finalmente aqui, né, Gabriel? Mas a gente tem que entender como é que ele é. É verdade. Eu tava querendo te provocar nisso aí. Pô, é a primeira vez que eu participo do podcast, né? Agora eu vou assistir depois e eu vou descobrir que eu sou gago, né? Não é não, cara. Não é não. Mas acho que é verdade, o que o Gago comeu. Vamos ver agora como que foi a sua entrada aqui também, né? Porque assim, como a gente comentou, é relativamente recente, né? Não são muitas safras aqui. Cara, como foi esse processo porque assim, aí? tu ajudou a fazer todo esse processo e aí, como é que o Nicolas veio parar aqui? Então, se deve muito ao meu pai, Clóvis, que eu tenho uma gratidão imensa por ele. Mas como a família tinha algumas áreas no Rio Grande do Sul, o meu tio que é voltado para a agricultura, ele sim, gente, agora a gente dividiu, cada família ficou com o seu pedaço, eu vou cuidar dos meus. Beleza. E agora? Era ele que cuidava aqui. Ele cuidava aqui. E aí ele disse assim, cara, eu vou cuidar dos meus. Porque, lógico, é a coisa dele, vai cuidar. Não é mais dele. Antes era tudo meio junto. E aí agora?
E aí tu olhou pro teu pai e teu pai, ih, nem me viu. o meu pai... Nem olha pra mim. Tu que fez o esquema aí, agora tu abraça. Cara, o meu pai, ele é um excelente gestor, mas ele nunca se envolveu com a agricultura. Uhum. O negócio dele é empresas, caminhões e tal. E, puta, quando eu vi essa oportunidade, eu bati no peito e disse assim, eu vou. Só que o seguinte, eu não sei nada. Eu vou aprender. Né? Vou aprender. Vim pra cá, sofri pra caramba, contei algumas dificuldades que eu tive aí, mas assim, foi muito de bate-pronto pra mim chegar aqui. Foi uma coisa. Não teve uma coisa suave, né? Eu vinha mentalmente me planejando ser uma coisa ao longo. Eu vou vir e tal, e vai acontecer. Na realidade, sabe quando tu diz assim, tem um que tá tocando bem, deixa indo. Deixa time que tá ganhando não se mexe. Uhum. Só que daqui a pouco caiu a bigorna da realidade e aí... foi assim. Tipo, cara, não tô mais. Resolvemos as coisas. E aí não podia ficar o pessoal aqui sem saber o que tava acontecendo. Isso aí. E aí vem pra cá, desse jeito. Reúne o pessoal, conversa, a partir de agora é assim, assado, vamos conversar junto, vamos fazer junto. E, cara, foi indo. E tu conseguiu que ele fizesse uma transição contigo? Não. Não, ele me ajudou, assim, sabe? Ele acabou não vindo mais pra cá, mas, assim, acaba sendo uma pessoa que eu tenho contato, que quando eu tenho alguma dúvida... Que te mentora nessa questão. Exatamente, quando eu tenho alguma dúvida eu converso, ligo, ele sempre me atende e lógico que tá ficando cada vez mais espaçado. Porque tu tá... É o natural também, né? E por vezes que a gente se encontra, a gente acaba falando até sobre outras coisas, mas me ajudou. E meu pai também. Meu pai ele me ajuda no dia a dia, por mais que ele não tá aqui. Ele tá lá, ele tá ajudando a controlar, sabe? Ele tá de olho e daqui a coisa ele me liga. Diz, tal coisa, deixa pra mim que eu vou ver. Então, assim, por mais que ele não esteja presente aqui, ele tá com um olho no gato e outro no peixe, né? E aí eu ainda costumo prestar conta para ele, costumo mostrar o que eu tô fazendo aqui, cara, fazendo não para nunca, é construção, olha, um monte de coisa, é estilo que tu tá fazendo, eu troquei secador, os elevador, escritório que a gente tá fazendo agora, cada ano a gente vai arrumando alguma coisinha para fazer e acaba, né, evoluindo assim. E tu já liderava pessoas lá no Sul, assim, Nicolas? Quantidade, assim, de gente e tal? Sim, parecido com o que... Então, não exatamente na função como eu tô aqui. Porque lá embaixo no Sul, como tem a figura do meu pai... Tu tinha uma pegada mais operacional também. Exato, assim, tinha alguém que respondia, sabe? A decisão final estava ali. A gente tem um gerente muito bom lá, que é o Nilvo. E ele também ajuda imensamente a tomar as decisões lá na transportadora. Agora, quando eu vim pra cá, eu tava sozinho. Sim, tu era o CEO aqui. Entendeu? Então, assim, o negócio chegava em ti. Chegava em mim. Era o STF. A decisão, vai comprar, vai vender, vai contratar, vai demitir, vai desmanchar, vai construir, é comigo. Entendeu? E aí tu fica naquela, será que eu tô fazendo a coisa certa? A dúvida pega. Sim. Mas, cara, se tu ficar na dúvida e não fazer, é pior. Sim. Nem tudo saiu perfeito. Certamente, se eu olhar para trás e ver o que eu fiz, algumas coisas seriam diferentes. Mas eu me orgulho de ter feito porque aquilo me deu bagagem para pensar da forma como eu penso hoje. Né? Eu costumo dizer assim, cara, problema a gente sempre tem. Mas a gente mostra a eficiência que a gente tem na velocidade que a gente resolve esse problema. Exatamente. Sabe? E aí por isso precisa estar aqui, por isso precisa estar tomando a decisão. Talvez não exista a melhor decisão do mundo, mas exista aquela que vai resolver no momento, ou menos pior, e que tem que ser tomada. Postergar, muitas vezes é pior, né? Sim. E tu tinha uma formação acadêmica, uma pós e mais uma pós depois que tu fez em gestão do agronegócio, né? Só que eu tenho certeza que toda semana, ou daqui a pouco todo dia, tu toma uma aula diferente aí, sim, né, cara? A faculdade em si foi aqui, né? A faculdade foi aqui. Mas a pós também ajudou bastante, é uma coisa que eu acho que é bacana. Teve uma matéria que me encantou bastante, que foi a macroeconomia, e linka muito com a agricultura. Muito. Por exemplo, hoje, a gente vê a guerra lá de Israel com o Irã,
a gente sabe que uma parte do nosso fertilizante vem de lá. Isso vai afetar. As políticas públicas do governo federal aqui no Brasil também afeta a questão do dólar que tu comentou. Então, assim, o agricultor hoje ele tem que estar ligado em tudo. Né? A gente não pode mais só olhar para a lavoura e achar que está tudo bem. A gente tem que antecipar a compra. Tem problema de logística. O produto tem que chegar até a época que tu precisa. Como se tem a questão da guerra, vai influenciar o preço? Não vai. Tem que comprar antes. Né? Eu acabei comprando fertilizante para safrinha agora. Quando deu o primeiro ataque lá do Irã e Israel, eu já saí comprando. Eu disse assim, cara, Israel vai retalhar e a coisa vai... Graças a Deus não aconteceu essa retaliação desproporcional e a coisa acabou até ficando estabilizada. Deu uma alteração nos fertilizantes, mas também não foi nada assim muito grande. Forma, tu teve um ganho ali. Exato, tu enxergou... exato. A gente tem que estar olhando as notícias, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo no mundo, porque uma política do Trump agora que vai assumir, ele vai mudar muita coisa lá, pra caramba. Vai mudar aqui. Então, assim, a gente tem que estar ligado. O Antônio da Luz, inclusive, no nosso episódio lá na Expo Inter... Esse cara é fera demais. Ele grava, em média, 3 episódios com a gente por ano no Gestão Rural. E aí ele falou que já tava com o boné do Trump. Ele disse, eu já tô com o boné do Trump, porque ele vai entrar, ele vai brigar com a China e nós vamos nadar de braçada aqui. O Antônio... E realmente sim, né? Tipo, não que vá acontecer isso, mas a vitória dele lá, nossa, vai mexer com tudo aí, né? A gente nem tudo indica, né? A gente nem imagina o que pode acontecer na primeira hora de governo do Trump. E aí tem que ficar olhando, né? Tipo assim, esse movimento tá aqui, aí se o Trump fizer isso aqui, vai dar esse BO e tal. O cara tem que ficar ligado. Né? Há umas semanas atrás, um vizinho meu me ligou e a gente costuma trocar bastante ideia. E ele me pediu sobre a questão da venda. Eu falei, cara, eu não venderia nada em reais. Se for para vender, é dólar agora. Nossa. E assim, passou os dias, o dólar, pum! Assim, o cara veio te deu um abraço. O cara veio te trazer um presente? Não sei se ele fez negócio, mas assim, eu acabei acertando a minha análise, sabe? Não imaginava que ia acontecer isso, jamais, que ia ser uma pancada tão forte. Mas como tu vai acompanhando no dia a dia, e essa parte de macroeconomia, eu adoro, é uma coisa que todo dia eu tô olhando. Então, assim, tu vai conseguindo formar opinião. Uma coisa que meu tio sempre me disse assim, Nico, nunca toma decisão por opinião de uma pessoa. Escuta um, escuta o outro, forma na tua cabeça o que tu acha que é o correto e aí tu toma decisão. Tu vai vender, é a pior parte da agricultura. Sabe por quê? Comercialização. Porque se tu errar na venda, vai demorar 6 meses para te conseguir voltar a querer vender e ter lucro. E tudo que tu fez de bom na despesa, tu botou fora na comercialização. Produziu bem, recorde de produção, vendeu mal. E aí tu fica lá aqueles 6 meses ou um ano, às vezes, assim, dizendo assim, cara, né? Por que eu fui fazer isso? Então, assim, é a parte mais delicada, mas é uma parte boa, que a gente tem que estar com consultoria, a gente tem que estar inteirado nas mensagens, do que está acontecendo no dia a dia, questão do Trump, questão de Israel, questão da Rússia, questão interna. Mas tu faz uma coisa que o Antônio fala também, né? Que é assim, às vezes o produtor tenta, né? O preço subiu, acertar o olho da mosca voando, né? Eu quero vender a soja no ponto mais alto. Não, cara, eu vou ter que vender 60% da minha soja, ou do meu milho, ou do meu algodão, numa média de X. Se eu vender isso aqui na média de X, eu posso especular com isso aqui, e eu vou conseguir uma média alta. E aí, beleza. Aí eu vou vendo uma parte em tal período, outra parte da... E aí, lá no final, a soja, o valor mais alto da soja foi R$200. Mas a minha média foi 150. Cara, 160, 170, sei lá. Tá lindo. Tô top. Teve gente que vendeu 20% a 200, mas vendeu a 100, né? Então... isso aí é um negócio só que, assim, que tu pensa assim, né? Se tu não tiver interessado e tentando e vendo no dia a dia o que está acontecendo,
vai ser mera coincidência tu acertar, Exatamente. sabe? E assim, tem muito relatório que é baixista propositalmente, sabe? O pessoal compra os relatórios, faz análises exageradas, né? Como aconteceu agora no soja. A gente viu no Mato Grosso aqui que deu uma quebra gigante. Passava na região aqui, dificilmente tu via soja bonito. E saiu os relatórios que ia ser recorde de produção. Sim. Assim, cara, não tá casando. A minha análise é outra. Beleza, entendo o que eles estão colocando, mas a minha análise da realidade que eu vejo, eu acabo girando bastante por aqui, por lá, por onde eu andei eu vi uma realidade diferente. Então, assim, eu não me baseei pelo que o mercado estava falando, ou porque a agência X ou Y estava falando. Tomei parte de decisão naquilo, mas eu tive a minha intuição também. Sim. por estar entendendo, né, o que está acontecendo. Isso é importante. Eu acho que tem que ter uma consultoria, tem que ter um site fidedigno que te diga o que está acontecendo, mas nunca ir por um só. Vai formando a tua opinião. Né? Legal. Perfeito. Cara, que conversa boa do caramba, né? Agora toca no coração aí agora. Né? Indo pro fim agora aqui, e tu hoje és um produtor rural? Né? Acredito que sim. Hoje talvez eu sou um colono hoje, né? Pode ser. Hoje vou botar um chapéu aqui, ó. Bota aí o chapéu, que eu vou te fazer a pergunta agora. Isso, vamos botar o chapéu aí, ó. És Nicolas, produtor rural, agricultor no Mato Grosso. A pergunta que eu te faço é a seguinte, cara. Qual é a coisa, ou as coisas, né, que te dá mais satisfação, assim, que te dá mais alegria quando tu, assim, cara, eu sou produtor rural e eu posso, ou eu faço, ou eu tenho, o que te dá mais satisfação, mais alegria em ser produtor rural, cara? Cara, uma coisa que eu não tinha antes na transportadora, e, assim, tu fazer um planejamento, tá? E tu colocar na terra, mudar o jeito que estava sendo feito, e tu vê aquela planta crescer, se desenvolver, produzir, e aquele trabalho que tu pensou às vezes 1 ou 2 anos antes, tu começa a colher os frutos lá na frente e tu diz assim, cara, puta, que animal isso, cara. Porque a gente fez diferente, a gente arriscou, a gente fez... O resultado a gente pensou uma coisa e, cara, aplicou e na prática deu certo. E tu vê aquela planta pequenininha, nascendo, crescendo, se desenvolvendo. Tu passa a cada semana, ou a cada 2 dias que tu passa, tu vê uma diferença. Tu vê diferente. E eu tenho vários exemplos aqui, sabe? De manejos que a gente fez diferente, testando entre um talhão e outro, e tu começa a ver a diferença lá e diz, cara, isso aqui tá animal, isso aqui tá no jeito. Vou replicar para todo o resto, né? Então isso dá uma satisfação, porque tu vê que tu tá colhendo o fruto do teu trabalho, sabe? Não é simplesmente entra na rotina, planta, faz assim e tal. Não, é uma coisa que tu vai pensando, tu vai desenvolvendo. E todo ano eu tô inventando alguma coisa diferente aqui. Isso é muito legal. Cara, tu sempre teve um agricultor dentro de ti, não sabia, Magrão. Falando agora, meu Deus do céu. Não, mas eu acho que para mim ser agricultor eu tenho que evoluir muito ainda, mas assim, acho que tô no caminho. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, acho nisso que o Gabriel comentou, que assim, essa questão de ter o agricultor escondido aí dentro de ti, mas muito porque também, de todos que nós conversamos, a hora que você faz essa pergunta, cara, é isso que sai, entendeu? É mesmo. É isso que sai, cara. Sai, porra, satisfação de estar aqui e tal, as pessoas, não sei o que tem. Quer dizer, tá aí, né, cara? Tá aflorando cada ano que passa, cada safra que passa. É o agricultor mais novinho que a gente já tem, com 5 aninhos de idade. Cara, que conversa boa. Foi muito legal. Foi muito legal. Tava com um certo receio, confesso pra vocês, mas, cara, a conversa foi animal aí. Nicolas, muito bom, essa conversa contigo, eu tenho certeza que nesse momento aqui tem muita gente assistindo ou escutando porque vai sair em áudio somente, em podcast, ou, né, nos canais nossos do YouTube. E tem muita gente ouvindo ou assistindo que tá passando
E tem, regula com a idade que tu tinha lá, 30, 29, 30, 31, quando tu teve que fazer todo esse movimento, né, de fazer porque o nosso assunto principal aqui contigo foi bem essa questão da sucessão, assim, que foi um negócio que tu passou. E tem muita gente que sabe que tem alguém passando por isso e vai passar esse episódio pra tu conseguir ajudar. Sabe uma coisa que eu... Desculpa. Uma coisa que eu vejo, assim, nessa parte de sucessão, o pessoal começa a trabalhar com o pai, tem uma visão diferente, geralmente o pai é mais conservador, e o cara entra já querendo aplicar as ideias dele. E, cara, e não bate. Não vai bater. E não bate, sabe? O que eu sempre falo para esse pessoal? Cara, tem coisa que o teu pai não consegue fazer. A gente deu tanto exemplo aí da parte de software e outras coisas, sabe? Controles que o pai tem tudo na cabeça, mas que ele pode fazer um controle e ajudar o pai a tomar decisão. Entrega essas informações mastigadas, sabe? E não queira fazer o que o pai faz, certo? Se ele pedir, beleza. Mas se não, a pessoa entra já querendo substituir. Faz aquilo que está faltando ou aquilo que tu pode melhorar e tenta pensar igual ao teu pai, tá? Porque assim, geralmente pensa diferente. Mas depois, quando amadurece e assume o lugar do pai, provavelmente vai pensar como ele, sabe? Então, assim, tenha maturidade de esperar a hora, faça aquilo que precisa, não tenta substituir e a sucessão ela vai acabar sendo natural. Não vai precisar ser forçada, sabe? Mas precisa ter paciência para isso. Que baita dica. Meu Deus do céu. Ô, muito pessoal, bom. Uma salva de palmas aqui pro Nicolas. Muito bom. Nicolas, o Dirceu Gassen, falecido e saudoso Dirceu Gassen, que é um engenheiro agrônomo lá do Sul, ele falava que o produtor rural tinha que pensar como planta. Né? Ele falava que... Ele falava muito nisso. E tu falou agora, pensa como teu pai. Exatamente. É empatia, né, meu? Te coloca no lugar dele, o cara tá ali há 40 anos, aí tu vai chegar e... Tá tudo errado isso aí, pai. Né? Não vai funcionar. Mas assim, inúmeros casos que eu conheço que aconteceu isso, acaba afastando, o filho vai para outro lado e, cara, perdeu uma oportunidade de ouro de estar aprendendo com o teu pai, evoluindo. Paciência. Perfeito. Paciência que dá certo, né? Ô, japonês, para finalizar aqui o episódio... Eu vou dar uma barbada para ele, mas antes eu vou falar pro nosso ouvinte, tem. A gente tem alguns recados aqui, né? Para você. Recados paroquiais, como diz o Mike. Para você que ouviu esse episódio, ou viu aqui também, né? Pelo YouTube, tenho certeza que você viu o valor. Afinal, imagina ter uma aula dessa, né? Com várias dicas prática, importantes, né, práticas. Que é isso. Quer dizer que você gostou desse episódio, você viu o valor, então considere compartilhar com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Brasil que produz essa série aqui, que faz parte do AgroResenha, ela cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então siga o AgroResenha em seu agregador de podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify, qualquer um desses aí. E no YouTube também, para assistir os vídeos. E é importante também dizer, né, cara, que tudo isso aqui só tá acontecendo porque a nossa querida Deloitte tá nos ajudando, apoiando, né, para cada vez mais a gente entender essas histórias, trazer insights importantes, né? Então, no caso da Deloitte, se você estiver buscando soluções para melhorar a sua gestão, parte de organização de finanças e tributos também, e sei lá, de repente adoção de novas tecnologias, sucessão familiar, que é um trabalho que eles também fazem, a Deloitte está pronta para atender você independentemente do seu tamanho, tá? A Deloitte atende todos os produtores rurais, porque o importante é isso aqui, manter o legado das famílias, né? A prosperidade do agronegócio, porque se você dá certo aqui, né? Se dá tudo certo aqui na fazenda, todo mundo que está aqui prospera junto, né, cara? Então, não é à toa que o agro é a força motriz, não só de Mato Grosso, mas do Brasil como um todo, né, cara? E também, então, você pode seguir a Deloitte nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Basta procurar lá por @Deloitte Brasil. E também visite o site da Deloitte, o deloitte.com/agro, para você saber como eles podem te apoiar aí, tá certo? Agora sim, nós vamos dar aquela barbada aqui. Sim. Né? Porque a minha preocupação é... será que o tio do Nicolas... Será que ele ensinou isso? Será que ele passou esse conhecimento milenar para ele? Será que ele sabia? Talvez. Que é o seguinte, então... Esse é o pulo do gato. É o pulo do gato.
Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Esse é um ensinamento clássico. Isso aí, cara. Faz sentido, faz muito sentido. Gente, obrigado. Obrigado pela obrigadade. Obrigadão. Esse bicho. Tá louco, foi muito Valeu, bom, velho. obrigadão. Muito Parabéns bom. mesmo, cara. Foi ou não foi, gurizada? Diz que não foi pra ver. Muito bom.